Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Salve, rapaziada do Grande Prêmio, estamos aqui para mais um GP às 10. Final de semana de um momento marcante da história do esporte. Todo mundo sabe que há 25 anos morreu Ayrton Senna, Rubens Barrichello teve seu grande acidente, o maior de toda a sua carreira de piloto de competição, mas houve um piloto em especial de quem eu quero falar nesse vídeo, não só dele, como também de outros compatriotas dele. Roland Ratzenberger, esse austríaco, 31 anos de idade na ocasião, pagou $500 mil por uma vaga numa equipe altamente duvidosa, que não tinha feito carro nenhum para categoria nenhuma quando entrou na Fórmula 1 via Max Mosley. Jack Brabham deu sua forcinha porque o outro piloto era o David Brabham, o filho do Blackjack, tricampeão mundial de Fórmula 1. E o Ratzenberger chegou com um punhado de dólares, ele que corria havia muito tempo no Japão, estava por lá radicado, mas nunca tinha desistido do sonho de ser piloto de Fórmula 1. O Ratzenberger pagou para disputar acho que meia dúzia de corridas, não tinha se classificado para o GP do Brasil, o primeiro do campeonato, que foi em Interlagos. No segundo, coincidentemente no Japão, na pista de Aida, ele conseguiu largar na última posição, eliminando os dois Pacific do Gachot e do Belmondo, e chegou ao fim da corrida como o último colocado, 11º entre os 11 que terminaram. E no Grande Prêmio de San Marino, logicamente uma pista até de alta velocidade, mas o Syntec era um carro, entre os carros do fundo do pelotão, era melhor que o Pacific. Lógico que o Ratzenberger tinha total condição de se classificar e fazer o seu segundo Grande Prêmio. E durante o treino classificatório que definiu o grid, porque eram duas sessões de treinos, uma na sexta e outra no sábado, para quem não sabe, o Ratzenberger perdeu a asa dianteira do seu Syntec S941, foi reto, passou da curva Tamburello, aquela reta que levava para a curva Villeneuve, que era uma curva praticamente de pé embaixo, você só dava uma aliviada, e o carro dele foi direto na mureta de proteção, não havia pilha de pneu, não havia nada que pudesse absorver o impacto, foi uma batida muito violenta, e o carro saiu rodando todo destruído, foi parar na curva Tosa, com o piloto já com a cabeça pendendo para o lado esquerdo dele, com um rombo no cockpit na lateral e manchas de sangue. Eu depreendi na hora que o Ratzenberger já estivesse morto, claro, fizeram todo aquele procedimento, aquela coisa toda para não cancelar o GP de San Marino, logo depois morreu. Eu lembro que a notícia foi dada já no Globo Esporte, no programa de esporte da TV Globo, na oportunidade, porque a Globo sempre foi a emissora que transmitiu a Fórmula 1 desde, 1973, 1974. Foi um choque muito grande. Claro que a morte do Ayrton amplificou tudo, mas o Roland perdeu sua vida fazendo o que mais gostava, seguindo um sonho desde o tempo da Fórmula Ford inglesa, na qual ele foi rival do Salinha, de tantos pilotos aí, Andy Wallace, nossa, ele guiou contra todos os caras de uma geração dos anos 80, Maurício Gugelmin, com certeza deve ter sido um dos adversários do Ratzenberger, ele foi fazer carreira no Japão, teve grandes acidentes por lá, na Fórmula Nippon, no Grupo C, que era o campeonato que ele andava, junto ao Maurício Sandursala. Então era uma época de muito risco e o Ratzenberger pagou um preço muito alto por conta de uma falha técnica, uma falha estrutural do Syntec S941. Foi apenas mais uma personagem austríaca de um rosário de problemas, de tragédias envolvendo outros pilotos do país. Claro, a gente vai lembrar de Jochen Rindt, que em 1970 ganhou o pós-mortem, o único até hoje a ganhar pós-mortem, o Campeonato Mundial de Fórmula 1, venceu 5 corridas e na Itália, no treino livre para o GP em Monza, acabou batendo na curva parabólica, dizem que por um alegado problema de freios, e aí ele acabou degolado, né, acabou enforcado pelo cinto de segurança, uma história trágica, terrível. E aí, outro dia eu até escrevi e falei, poxa, o Emerson, que deu a 50ª vitória à Lotus, foi o cara que deu o título ao Jochen Rindt e as pessoas não entenderam. Ah, mas o Rindt teve seu mérito. Claro que teve, lógico que teve, mas se não é o Emerson Fittipaldi ganhar o GP dos Estados Unidos em Watkins Glen, o Jack Hicks podia ter ganho o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1970. E a história seria totalmente outra, não haveria, nunca teria havido um campeão pós-mortem como foi o Jochen Rindt, que era considerado um dos grandes pilotos de sua geração e que tinha como empresário o Sr. Bernie Ecclestone, que antes de ser dono da Brabham era o empresário, o manager do Jochen Rindt. Depois tivemos uma outra personagem, esta pouco conhecida do público brasileiro, um piloto chamado Helmut Koenig, que com 23, 24 anos estava na Fórmula 1, numa cadeira elétrica que era o Surtees TS16, para disputar
o final daquela temporada de 74, planejando chegar à Fórmula 1 em 75. Ele era tido como um piloto muito veloz e, na época, já viu o Niki Lauda, claro, brilhando na Ferrari, e um veterano, o Dieter Quester. Esse sobreviveu ao tempo. O Lauda também, mas a gente sabe que o Lauda tem também um histórico problemas, né, por conta do acidente de Nürburgring, do qual a gente ainda vai falar. Mas o Koenig ali foi terrível, porque ele estava no seu segundo grande prêmio, na mesma curva onde bateram no ano anterior o François Sever, ele se desgovernou, pegou a guia e foi degolado pela lâmina do guardrail. Olha, eu não recomendo que vocês vejam as fotos, porque é um troço absurdo o que aconteceu com o Helmut Koenig, só evidenciando a falta de segurança que era comum nas pistas de automobilismo dos anos 1970. Já eram carros muito rápidos para o padrão e as pistas não seguiam o contexto das normas de segurança. E aí quem pagaria um preço muito alto por isso é o Lauda, por conta do seu grave acidente em Nürburgring, em que o capacete dele, ele tenta também arrancar o capacete no meio do fogo. Teve um misto de problema da falta de segurança da pista com um erro do próprio Lauda. Ele é salvo do incêndio pelo Brett Lunger, pelo Harold Ertl, por muitos outros pilotos. John Watson estava perto, o Emerson Fittipaldi também, e o Lauda lutou muito pela vida. Aquela história que vocês veem no Rush é legítima, que o Lauda esteve com uma taxa de oxigênio baixa o suficiente para ser considerado clinicamente morto. Ele recebe extrema-unção, logo o Lauda, que sempre foi um ateu, ele acorda do coma 4, 5 dias depois e pergunta para o médico: quando posso voltar a correr? Por piedade, ninguém lhe negou uma resposta que poderia ter sido nunca mais. Ninguém lhe deu essa resposta. Mas 42 dias depois do acidente, lá estava o Lauda de volta, todo cheio de ferida, de pus no rosto, na própria alma, para tentar lutar por um campeonato que quase que ele ganhou. Ele venceria mais 2 títulos depois do primeiro em 75 e se tornaria um mito do esporte. A gente que admira tanto o Lauda queria vê-lo ainda de volta ao posto de presidente de honra da Mercedes na Fórmula 1, mas ele ainda não está totalmente recuperado, mas certamente o veremos ainda em 2019 nas pistas. Depois do acidente do Lauda, passou-se muito tempo para um austríaco ter um problema como piloto de competição, uma tragédia envolvendo um piloto da Áustria. E houve em 86 o Joe Gattner, que foi um piloto de curta passagem na Fórmula 1 pela equipe italiana Osella, fez ponto no GP da Itália, ele fez ponto, mas a equipe não recebeu os pontos porque não tinha inscrito 2 carros para toda a temporada, e o Joe Gattner era um piloto especialista de protótipo, um piloto muito rápido, muito forte, sofreu um acidente no retão Leso-Nodière em Le Mans, com um poste da equipe Kremer, se não me engano, e aí destruiu o carro num poste telegráfico, queimou o carro. O Joe Gattner deve ter sido morto por conta da pancada, e é impressionante o número de pilotos que morrem ao volante de Porsches 956 e 962 no espaço de 3 anos. Teve ele, o Manfred Wilkenrock e o Stefan Beloff. No espaço de 2 anos, morrem 3 pilotos guiando Porsche. E em 89, um contemporâneo do Gattner na Fórmula 1 sofre aquele que é também um gravíssimo e espetacular acidente, que é o Berger, no GP de San Marino, em Imola, em que ele sai reto na entrada da Tamburello, o carro é envolto numa bola de fogo, a cena todo mundo conhece, e o Berger felizmente consegue desse acidente sair ileso para dar sequência à sua temporada. Ele saltaria o GP do México, mas depois ficaria tudo bem com o futuro companheiro de equipe, já amigo do Ayrton Senna, Gerhard Berger, hoje presidente da ITR, que comanda o DTM. E por fim tivemos em 94 o grave acidente do Karl Wendlinger nos treinos do GP de Mônaco, também um reflexo de toda essa crise pela qual a Fórmula 1 passava pós-morte do Ayrton Senna, pós-morte do Ratzenberger, pós-acidente do Rubinho. Ainda houve a batida do Karl Wendlinger, e depois daquilo o piloto austríaco, que tinha um futuro tremendamente promissor no automobilismo, nunca mais foi o mesmo. Impressionante como a Áustria acaba com 14 pilotos envolvidos em toda a sua história na Fórmula 1. Houve alguns outros menos votados, Hans Binder, Patrick Frissacher, o Christian Klien, que até hoje é piloto de competição, mas o grande Lauda foi envolvido num grande acidente. Tivemos a morte do Rindt, a morte do Koenig, a morte do Ratzenberger, ferimentos graves do Berger e também o acidente que praticamente sepultou a carreira do Karl Wendlinger. Então vejam só que história, né? Os austríacos estão marcados pela dor na Fórmula 1. Impressionante. E Ratzenberger foi apenas mais um dessa história, mas talvez aquele que é menos lembrado nessa ocasião de 25 anos, principalmente, deverá ser o menos lembrado pelos fãs do mundo inteiro, porque o Barrichello teve a sua relevância como piloto da Ferrari. O Senna, então, nem se fala. O Senna foi considerado, e até hoje é considerado, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, mas nunca se pode esquecer que também morreu Roland Ratzenberger. Esse foi mais um GP às 10. Até a próxima.